O Senhor é bom e seu amor dura para sempre, de geração em geração. Ele é tão bom. Aleluia, que música inspirada essa do André Martins. Nossa, como eu amo ela cantar, maravilhoso, né? Aquele que é meu amigo, aquele que sempre está comigo, meu Deus, meu Senhor. Aleluia, como é bom cantar, querido, exaltar, engrandecer ao Senhor. Hoje é dia de terminar mais um livro. Exatamente isso. Parabéns você que está até aqui, porque hoje é o dia de terminar o livro de Êxodo. Vamos parar de ver aquele monte de argola e tábua aí, aquele monte de ouro, bronze e prata, querido. Quanta coisa boa a gente aprendeu, quantos livramentos Deus proporcionou ao povo, na verdade, quanta coisa linda de fato aconteceu. E hoje nós vamos crescer mais um pouquinho em Êxodo, nós vamos avançar um pouquinho em Mateus, nós vamos também avançar um pouquinho em Provérbios. Deus vai te alimentar, Deus vai falar com você. E você que é novo aqui, já deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todo dia nós temos um vídeo lendo a Bíblia com você. Esse é o projeto Bíblia em um ano, tá bom? E quero lembrar que todos os dias também, às 7h07 da manhã, isso de segunda a sexta, eu tenho a live lá no meu Instagram, o Leandro Machado, com os escudeiros, tá bom? Então você é convidado. Hoje mesmo eu falei sobre respeitar as estações, sobre respeitar os processos, e uma frase da live foi: nem sempre quem chega primeiro fez a melhor viagem. Existem coisas lindas para você aprender, mas se você só está acelerando, tem coisas que você não vai ver, tá bom? Mas agora bora então para Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos começar sempre lá no Novo Testamento, né? Com Mateus, nós estamos lendo Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso de número 1. Eu estou lendo aqui na versão NVT, na transformadora, tá bom? Que é uma linguagem um pouco mais fácil para a gente ler e ficar corrido. Você que está ouvindo aí, aumenta o som, bora aí caminhar aí na esteira, fazer serviço de casa ouvindo, ou você que está aqui assistindo, de fato, lendo, pega a sua Bíblia, abre comigo e bora lá. Mateus capítulo de número 8, a partir do verso de número 1 até o número 13, ele diz assim: quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso se aproximou de Jesus, se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, se quiser pode me curar e deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero. Respondeu: seja curado e fique limpo. No mesmo instante o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém. Vai e apresente-te ao sacerdote para que ele te examine e leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem está aí de cama, paralisado e com terríveis dores. Jesus disse: vou até lá curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa, basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isto, eles os fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiam: eu digo a verdade a vocês, jamais vi fé como essa em Israel. Também lhes digo: muitos virão de toda parte do leste e oeste, sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele falava aqui do caso dos judeus, né? E ele diz assim, verso 13: então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo do general foi curado na mesma hora. Olha que coisa doida, né? Em todo Israel, né? Por todos os lugares onde Jesus passou, mesmo sendo o povo, né, judeu ali, aquele escolhido, aquele que Jesus veio para eles, eles não tiveram uma fé como do general romano aqui. Coisa linda, né? Então não importa onde você nasceu, quem você é, se você decidir, querido, se tornar um grande homem, uma mulher de fé, vai acontecer. Então bora lá agora, Êxodo, vamos ver o fim ali, né, dessa construção do tabernáculo, depois de arca, bacia, e aí candelabro, e aí coisa de pão e tudo mais, e roupa do sacerdote, tantas coisas ali. Nós estamos caminhando agora para o fim. Êxodo capítulo 39 e 40, nós vamos ler aqui
para fechar, não é? E aí vamos ver o que acontece, hein? Quando o tabernáculo é concluído aqui, o que é que acontece? Coisa boa vai acontecer. E ele diz assim, ó, Êxodo 39:1. Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido azul, roxo e vermelho para Arão vestir ao servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o colete sacerdotal de linho finamente tecido e bordou usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Para fazer fios de ouro, bateu o metal até formar uma lâmina fina e as cortou com fios. Com grande habilidade e cuidado, bordou os fios de ouro no linho fino e com os fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal tinha 2 peças unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo foi feito dos mesmos materiais: linho finamente tecido, bordado com fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado. 2 pedras de ônix foram presas nos suportes, nas filigramas de ouro. Nas pedras tinham sido gravados os nomes das tribos de Israel, da mesma forma que se grava em um selo. Bezalel prendeu as pedras das ombreiras do colete como recordação de que o sacerdote representava os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bezalel fez o peitoral com grande habilidade e cuidado, confeccionou de modo que combinasse com um colega, o sacerdote, usando linho finamente bordado, com ouro, tecidos azul, roxo e vermelho. Fez o peitoral de uma peça só dobrada de tecido, formando no bolso um quadrado de 22,5 centímetros de lado. Fixou então o peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira tinha rubi, topázio e berilo. Na segunda era composta de turquesa, zafiro e esmeralda. E a terceira fileira era composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira tinha um crisótemo, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras eram presas por suportes de filigramas de ouro. Cada pedra representava uma das 12 tribos de Israel e trazia gravado o nome da tribo correspondente como um selo. Para prender o peitoral do colete sacerdotal, fizeram correntes de fios trançados de ouro puro. Fizeram também 2 suportes de filigramas de ouro e 2 argolas de ouro que foram presas nos cantos superiores do peitoral. Amarraram 2 correntes de ouro nas 2 argolas do peito, amarraram outras pontas das correntes aos suportes de filigramas sobre as ombreiras e em seguida fizeram mais 2 argolas de ouro e prenderam as bordas interiores do peitoral junto ao colete. Fizeram outras 2 argolas de ouro e prenderam a parte do colete abaixo dos ombros e logo acima do nó que amarrava o cinturão decorativo do colete. Prenderam argolas inferiores ao peitoral das argolas do colete com cordões azul para o peitoral, para que ele ficasse preso em cima do colete do cinturão. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Verso 22, ó. Bezalel fez uma só peça de tecido azul, o manto que é usado no colete sacerdotal, com uma abertura na peça para a cabeça de Arão. Uma abertura foi reforçada com uma gola para que não rasgasse. Fizeram romãs de fios de tecido azul, roxo, vermelho, prenderam a borda do manto. Fizeram também sinos de ouro puro e prenderam entre eles romãs à borda do manto, intercalando sinos e romãs por toda a volta da borda. Esse manto deveria ser usado sempre pelo sacerdote quando realizasse seu serviço, conforme o Senhor havia ordenado. Confeccionaram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino, turbante especial e outros turbantes também foram confeccionados de linho fino. As roupas de baixo foram feitas de linho finíssimo, tecido. Os cinturões, foram feitos de linho finíssimo e bordados com fios azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor lhe havia ordenado. É legal também, entra no Google, coloca lá, veste do sacerdote. Tem uma Bíblia antiga que os filhos do Silvio Santos lá, a galera tinha feito, que chamava Lúmina. É bem legal que ela tem várias fotos dela na internet e você vai conseguir ver essa roupa aqui, ó. Assim a construção do tabernáculo, e ele vai dizer no verso 32, assim a construção do tabernáculo da tenda foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então apresentaram a Moisés o tabernáculo completo. A tenda, com toda a sua mobília, os colchetes, armações, travessões, colunas, bases, coberturas, feitas de peles tingidas de vermelho e couro fino. A cortina interna que protegia a arca da aliança, as varas para transportar, a tampa da arca, o lugar da expiação, a mesa, o utensílio, para o pão da presença, o candelabro de ouro puro com as lâmpadas simétricas, todos os acessórios, todo o óleo que é usado para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportar os utensílios, a bacia de bronze de suporte, a cortina para a divisória do pátio, as colunas e bases, a cortina da entrada do pátio, as cordas, estacas, todos os utensílios que foram usados durante as cerimônias do tabernáculo e a tenda do encontro. As roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo. As roupas dos sacerdotes, Arão e seus filhos deveriam usar para servir. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou o trabalho. Quando verificou que tinha tudo feito conforme o Senhor lhe havia ordenado, abençoou
o povo. Ó, último capítulo agora, hein? Bora aí. 40. O Senhor disse a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, o primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale as lâmpadas. Coloque o altar de ouro do incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada da tenda do encontro. Coloque a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Em seguida, arme no pátio ao redor uma tenda e pendure a cortina da entrada no pátio. Pegue o óleo da unção, unge o tabernáculo com toda a mobília para consagrá-los, assim será santo. Unge o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los, e assim será santíssimo. Depois unge a bacia e seu suporte para consagrá-los. Tragarão seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave eles com água. Vista Arão com roupas sagradas, unja, consagra, e para que ele me sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vistam eles com as túnicas. Unja cada pai, para que também sirva como sacerdote. Com unção, os descendentes de Arão serão separados para o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e o tabernáculo foi armado no primeiro dia do mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou armações, prendeu travessões e levantou colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e por cima colocou uma cobertura conforme o Senhor havia ordenado. Pegou tábuas da aliança e colocou dentro da arca, prendeu a arca com varas para transportá-la e cobriu com tampa. O lugar da expiação depois trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que a protegia, conforme o Senhor havia ordenado. Verso 22. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do lado norte do lugar santo, fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença, conforme o Senhor pediu, pôs o candelabro dentro da tenda de encontro, em frente à mesa, do lado sul no lugar santo. Acendeu as lâmpadas da presença do Senhor, conforme havia pedido. Colocou também o altar, ali ouro, incenso, na tenda do encontro diante da cortina. Queimou sobre o incenso perfumado, conforme o Senhor pediu. Pendurou a cortina da entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo. A tenda do encontro apresentou ali sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor pediu. Em seguida, Moisés colocou uma bacia entre a tenda de encontro e entre o altar e encheu de água, para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés e Arão e seus outros filhos usavam a bacia para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor lhe ordenou. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou uma cortina também na entrada do pátio. Assim Moisés finalmente terminou o seu trabalho. Gente, acabou o seu trabalho, né? Agora verso 34, olha que legal. Ele diz: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava em cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite o fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas israelitas. Gente, olha que louco. Quando eles concluíram aquilo que Deus falou, a unção veio. Para toda etapa que acontece na nossa vida, nós vamos ter uma unção. Tanto para fazer, mas também uma unção para completar ciclo. É por isso que essa história que a galera fala assim: tô com um problema, saí de igreja, tô com um problema, e abandonei tudo, gente, e aí ainda ora e fala que Deus mandou. Deus não mandou nada não, irmão. Deus, ele manda a gente fazer as coisas, com ciclos completos. Deus não muda de ideia no meio do caminho. É que às vezes a gente não está com coragem de encarar os desafios e acertar. Então a gente precisa parar um pouco de jogar na conta de Deus algumas coisas que, Deus não tem nada a ver, Neca de pitibiriba aí, Agora foi longe, E terminamos Êxodo. Parabéns para você que terminou a leitura de Êxodo. Mais um livro aí, Você já está aí terminando o segundo livro. Que coisa linda, querido. Quantos ensinamentos poderosos têm penetrado no nosso coração, E vamos agora então para Provérbios, capítulo de número 18. Vamos aprender um pouquinho com Salomão. Ele está ensinando sobre prudência, sobre ouvir conselhos, sobre ficar calado quando é necessário, sobre fugir da mulher adúltera ou da prostituta, Então ele vai agora, Provérbios capítulo de número 18, ele diz assim, quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões.
Então, aprende a ouvir aí mais do que falar, tá bom? 3. A prática do mal resulta em desonra, o comportamento vergonhoso causa desprezo. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como um riacho transbordante. Não é certo absolver o culpado, nem negar a justiça ao inocente. As palavras do tolo o envolvem em brigas e ele pede para receber uma surra. A boca do tolo é a sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Olha aí, isso é forte, hein? Não faz de qualquer jeito não, irmão. Faz certo. 10. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. O rico vê na sua riqueza como uma cidade fortificada e imagina que é uma muralha alta e segura. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Ixi, ó, a Anne acordou de novo, deixa eu ir lá, peraí. Você não percebeu, mas eu demorei um tempão para voltar. E olha quem está aqui comigo. Ah, é a Anne. Fala oi, filho. Fala oi, pessoal. Fala tudo descabelado. Acabei de acordar, né? E aí o papai vai terminar de gravar aqui com a Anne aqui do lado, porque falta só um pouquinho pra gente terminar. Eu gravo sempre, gente, depois da live dos escudeiros, né? Por isso que às vezes quando eu tô no meio da gravação, a Anne acorda, que é o horário mais ou menos que ela acorda. Vamos terminar aqui, a gente tá lendo Provérbios, tá bom? Bora lá? Então vou deixar aqui, ó, pra vocês verem a Anne aqui, ó. Quer ver a Anne? Aí, ó. Aí, vamos colocar aqui, papai vai vir mais perto de você. Tá bom, filho? Pra você aparecer aí, ela gosta de aparecer também. Então vamos lá, ó. Provérbios, capítulo de número 18, nós estamos lendo. Caiu aqui. Ai. Vamos pegar. Caiu. Tá. Isso aí. Bebe a aguinha, bebe. Ó, vamos lá então. Provérbios 18, ele diz, a gente estava lendo o verso 9, agora o verso 10, tá bom? Ó. O nome do Senhor é fortaleza segura, o justo corre para ele e fica protegido. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada e imagina que é uma muralha alta e segura. A arrogância precede a destruição e a humildade precede a honra. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. As portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acesso a pessoas importantes. Olha aí, quero fazer uma network, quero me aproximar de pessoas. Dê presentes, isso é uma coisa boa. Tudo bem aí? Bebe uma aguinha aí, filho. Vamos lá então, ó. 17. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que seu oponente comece a lhe fazer perguntas. Lançar sortes acaba com discussões e resolve contendas entre adversários poderosos. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Cadê Pepe? Tá aqui, ó. E ele diz assim, ó, no 19, 20. As palavras sábias saciam como uma boa refeição, as palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. O homem que encontra uma esposa, uma boa esposa, encontra o seu bem precioso e recebe o favor do Senhor. O pobre suplica a misericórdia e o rico responde com insultos. Alguns se dizem amigos, destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo do que um irmão. Então, olha aí quanta coisa maravilhosa, quanta verdade. Então, a gente viu ali a glória vindo sobre o tabernáculo, né? Em Êxodo, nós vimos Jesus, né? Ficando... Ui, quase tá caindo de novo, filho. Peraí. Jesus ficando surpreso, não é? Com a fé daquele centurião. Quanta coisa boa pra gente aprender. E agora a gente vai fazer uma oração, tá bom, filho? Faz a mãozinha de oração, então, pra gente orar junto. Cadê a mãozinha de oração? Vamos fazer? Isso, deixa a água aí. Coloca a... Isso, pode ser. Deixa aí na perna. Agora faz a mãozinha de oração. Vamos lá. Mãozinha de oração pra gente orar com o pessoal. Faz assim, igual papai. Isso, vamos lá. Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Declara mesmo o Senhor cuidando de cada pessoa, Pai, que tem de uma forma fiel se exposto à tua palavra. Que essa palavra produza vida, transformação, livramento. Só obrigado, Pai. Assim como nós vimos que a tua unção e a tua glória, Pai, ela envolveu aquele tabernáculo quando algo foi concluído.
Eu oro mesmo, Pai, para que graça e favor, né, alcance a vida dos meus irmãos, à medida que nós começamos, Pai, a sermos fiéis e concluímos as coisas. Obrigado por um dia diferente, Pai, se manifestando na vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Seja fiel, agrade a Deus e coisas lindas vão acontecer. Então, se você chegou até aqui, já escreve aqui embaixo: eu completo as coisas, tá bom? Nós vimos que o Deus deu uma visão e o povo completou e a glória desceu. Então escreve aí: eu completo as coisas. Quer ver a glória de Deus acontecendo, manifestando? Complete as coisas que Ele tem pedido para você, tá bom? Deixa um like aqui, se inscreve, ativa o sininho se você não ativou. E lembrando, de segunda a sexta, 7h, eu te espero lá no Instagram, né, para que você participe de uma live fantástica que vai certamente edificar o seu coração. Um grande abraço, compartilhe com todo mundo nas redes sociais. Dá tchau pessoal aí, filha. Hoje a gente teve participação especial. Fala tchau, pessoal. Fica com Deus. Até mais.